Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigo. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Rádio Falando Bosta. Eba! Oh, pô, que demais! Uba, 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 ei! Uba, uba. Como sempre, eu tô aqui ao lado dos meus amigos e colegas de trabalho, o Gabriel Hessel Opa, tudo bem? e o Rafael Parreira. Estou aqui mais um dia sobre o olhar tenso do Bruno Vigia. E aí, galera, clima bom de Dia das Crianças. Estamos chegando aí em dezembro, vai ter vacina. É tudo o que a criança gosta, vacina. Vacina e isolamento. Ah, tudo que a criança quer. Vocês tinham medo do Zé Gotinha quando era criança? Sim, Não. Não tinha medo do Zé Gotinha? Eu era muito corajoso. Aquele cara cara. bizarro. corajoso demais. Cara, não tinha como não ter medo, porque você ia no postinho tomar a vacina e aí você vinha uma fila de mães, crianças berrando e um boneco lá que ficava tentando fazer brincadeiras enquanto as crianças berravam. O cosplay Mas eu não Então entendi. era uma Ku imagem Klux Klan, de né? sofrimento. Mas ele Eu era não uma consigo falar gota. Ku Klux Klan. É, mas as Tipo, crianças não nada a ver. sabiam, elas gritavam e por consequência ia gerando pânico na fila inteira. Se fosse o Zé Seringa... Aí Aí. ia ser o Zé Agulha, É, o Agulhinha. O Zé É, Agulha. uma gota. O cara Parece um injeta, viciado. o Zé Agulha é nome de injeta heroína. bandido. O Zé Agulha. O Zé Injeta Agulha. heroína nas crianças. Barra pesada. Aí era foda. Eu faria a pergunta aí do que vocês fizeram durante a semana, mas como o episódio aqui é especial de Dia das Crianças, eu vou perguntar aí o que vocês gostavam de fazer quando eram criança. Que brincadeira vocês curtiam mais? Ou que filme vocês gostavam de assistir? Ou que livro vocês gostavam de ler? Quais museus vocês gostavam de frequentar? O Rafael certamente vai ter mais sobre museus pra dizer. E livros, né? Porque nessa época você já escrevia, né, Rafael? Alguma coisinha. Oi. Já esboçava alguma coisa aí. Já fiz vários best-sellers quando era criança. Isso é verdade mesmo, na verdade. Não, eu fazia mais quadrinhos. Eu sei que na é. verdade. É lógico que é. Claro que Na escola eu fazia quadrinhos zoando com meus amigos lá. Aí, na idade que eu cheguei, tipo, de criança, tipo, dos 12, 13 anos, por aí, era quando a criança tá com a cabeça mais poluída, né? Porque você tá na sétima série, sexta, por aí. Então eu fazia uns desenhos que sacanagem. provavelmente eu seria processado hoje em dia se meus amigos quisessem me colocar na justiça por isso. Até que você Tirinhas. fez um desenho para um professor e ele acabou te contratando. E esse professor era ninguém menos que Frank Miller. Mas eu fazia algumas histórias, tipo, tinha o Adailton na Terra das Ipiocas. Eu fiz isso uma vez lá. Ele ia pra um lugar onde ele ficava tomando ipioca e bêbado, enchendo o saco de todo mundo. Né? É porque naquela época no Pará, assim, a gente começava a beber cedo, né? Então, Uhum. Então, ipioca fazia parte da infância de todos os paraenses de Ourilândia do Norte. um Oh, abraço aí entendi. pra Orelândia do Norte. A terra sem lei. Né? Demais. Muito legal. Mas eu não sabia ler quando eu era criança. Eu fui aprender a ler depois. Eu fui aprendendo, né? Depois de adulto. Não, depois eu fui aprendendo. Eu via muito desenho. Foi muito legal. Nossa, caramba, você era uma criança que via desenho. Cara, né? Que na verdade, quando eu era criança, eu gostava das mesmas coisas que eu gosto hoje, que é desenho japonês. Então, Mas qual que era o e que você mais pornografia? gostava? o que eu mais gostava. Aquele filme que você via repetidas vezes. O filme que eu via, assim, pra caralho, assim, era... Depende do tempo, né? Quando eu era criança, era Aladdin. Mais velho era o filme do Digimon, sabe aquele que eles já estão na Terra, assim, e aí tem um vírus, e aí eles têm que se ligar um pro outro, aí tá Sim, nossa. Qual que era o nome o Tai e o que mexia no computador? O Easy. O Easy. Aí eles moravam perto um do outro, aí eles ficavam tentando ligar pros outros, e a Mimi tá de férias na Califórnia, tipo, fala pra ela me ligar.
E aí eles eu tentando lembro, lutar eu contra o lembro. vírus. Esse filme era assim. Esse filme era foda. O Digimon, eu acho que era o desenho que eu mais gostava, né? Nossa, eu também Uhum. curtia muito. Eu acho que eu gostava mais que Dragon Ball e tal. Eu gostava muito de Pokémon, mas eu gostava muito. Se eu tivesse que escolher um mundo pra viver, seria nos dos Digimon, porque era eu muito também. foda. Apesar de que o ser humano no Digimon não fazia nada, né? Porque quem travava as tretas eram os Digimon. Você só ficava lá dando força pro seu. Aí foi nas próximas temporadas, aí eles já meteram o louco e os humanos se fundiam com o Digimon e aí virava um furry estranho lá. Sim. Aí Mas é que no avacalhou. Digimon, o Digimon pra ele evoluir, ele dependia do sentimento do humano, né? Então quando o cara se mostrava corajoso lá, ou sei lá qual era a tag dele lá, aí o Digimon ia pra frente. Se não, era muito bom essa fixação pelo digital, né? Que tinha a galera. Nossa, o mundo digital, que não sei o quê. As crianças entraram na internet, ganharam uns bip e uns Neopets, e aí fizeram estrago. Mas quando era Digimon, eu já era mais moleque. Já. Quando eu era criancinha mesmo, eu gostava do Em Busca do Vale Encantado. Que era o desenho dos dinossauros lá, que tinha o Littlefoot, que ele era... Chato Ele demais. achou uma folha de maconha, ele ficava levando ela pra tudo quanto é lugar lá, a mãe dele. Tipo, já começava com a mãe dele morrendo, tá ligado? Era mó triste. E aí ele tava num mundo mó pós-apocalíptico. Era 13 esse negócio. Adorava dinossauro e essa historinha aí foi sensacional. Será que as crianças hoje em dia ainda têm algum deslumbre por dinossauro, essas coisas? Tem. Meu sobrinho tem. O sobrinho da Jéssica tem também. É mó legal. Faz O meu tempo sobrinho, que eu não lido com criança. O meu sobrinho, a gente, de Natal, alguém deu pra ele um ovo que você coloca na água e o ovo, depois de um tempo, sai um dinossauro de dentro do ovo. Daí ele coloca o ovo na água e aí depois de um tempo o ovo quebra e sai o dinossauro. E aí a gente deixou o ovo na água e levou pra praia porque tava no processo de nascer e tal. Aí na praia assim, aí na hora de que voltar, brinquedo o ovo idiota, tava né? chocado. Os pedaços do ovo. Aí a minha irmã falou pra ele assim, Lucas, vou jogar isso aqui fora. Ele falou assim, não, eu quero guardar pra eu lembrar pra sempre que o meu dinossauro nasceu do ovo e ele não foi comprado. Caralho, criança é idiota, meu. Caralho. E pra Eu contar lembro pra ele que o ovo foi comprado. Melhor não contar. Ainda. Caro, na PB Kids, caríssimo, inclusive. Caríssimo. Isso aí teve que dividir em 2 vezes. Uhum. Eu lembro daqueles dinossaurinhos que você colocava na água e ele crescia, que era uma porcaria. É um dinossauro desse, só que ele cresce dentro do ovo até que o ovo quebra. Legal. A tecnologia Eu é a nunca vi. mesma. Vou buscar saber. Talvez eu compre um. Nossa, cara. É fantástico, porque ele nasce do ovo. E não é uma coisa comprada, né? Tem mais... Pra quem não entendeu ainda, o tema vai ser Dia das Crianças. E pra quem chegou agora também, nós somos a Rádio Falando Bosta, o seu podcast de humor. E a gente tá em todos os players aí, você pode ouvir. E se você quiser seguir a gente no Spotify, é o @falandobosta.jpg. Então é isso. Não, no Instagram. No Instagram. Eu falei onde? No Spotify. No Spotify. No Você Spotify tá no também. Spotify, você segue a gente É lá. arroba... Não sei se tem arroba no Spotify. É Rádio Falando É Bosta. Rádio só Falando falando Bosta. bosta, Segue a gente não precisa de lá. arroba. Se você não tem o costume, baixa o aplicativo aí. Pra ouvir podcast é de graça. Você vai ter a mesmíssima experiência do usuário premium. Não vai ter publicidade. Então é tranquilinho de você ouvir. Ou escute em outro player. Ou escute outro player aí da sua preferência. Se você ouvir pelo Apple Podcast, nos avalie bem. E é isso. Isso aí. Agora, e brincadeira? Vocês foram crianças que brincaram na rua? Ou mais de videogame? Ou não brincava? Só trabalhava? Só trabalhava. Trabalhava na fábrica de carvão. Eu lembro que eu brincava na rua até. Quando eu consegui me entrosar com os amigos lá, eu brincava na rua. Porque onde eu morava, boa parte da minha vida não tinha vizinho da minha idade, então eu ficava mais em casa, assim. Aí depois, quando eu comecei a ir pra escola e descobri que tinha pessoas que moravam relativamente perto da minha casa, eu comecei a sair pra brincar na rua com eles, assim, sei lá, nas férias, enfim. Mas era geralmente na rua mesmo, assim. E às vezes eu jogava videogame, mas também eu ia
nos lugares jogar videogame, né? Tipo, eu não jogava em casa, assim. Em casa Na era só Blockbuster, leitura. que você era sócio lá, né? Isso aí já era mais pra adolescente, né? Mas eu ia nos lugares, nos fliperama que a gente chamava, que era jogar videogame, mas que era, na verdade, era tipo a garagem de alguém que tinha um videogame sobrando e deixava lá na TV e cobrava dos moleques que ia jogar. Eu Genial. lembro que as duas locadoras de game que eu ia também uma era literalmente uma garagem, a outra era um pouco mais que uma garagem, mas ainda assim era esse esquema. Era muito bom, eu jogava Metal Slug e Winning Eleven no PlayStation 1. E às vezes que você entrava dentro de um robô, só que era em algum Nintendo, eu não lembro qual era. Assim, eu só jogava os negócios, só jogava o que tinha, eu não tinha muita frescura, não. Era um jogo lá no Nintendo que você entrava, tipo, dentro de um tanque de guerra e saía... Mas era tipo robô. Você não tem uma ideia. Se você sabe qual é esse jogo, me fale aí que eu vou procurar ele pra jogar em um emulador. Põe nos Futuramente. comentários. Eu brinquei bastante na rua e também brinquei bastante de videogame. Não tinha negócio, não. É que eu tinha mais amigos na rua que eu cresci do que na escola. Na escola eu nunca fui muito bom de arrumar amigos, assim. Acho que eu só fui arrumar amigos na escola quando eu fui pro colegial, assim. Antes disso eu não... Eu já tinha amigos, aí eu não via sentido em fazer mais amizades. É que nem hoje, né? Você já tem amigo, porque, sabe? Então, hoje eu já tenho amigos, então não vejo muito sentido em Mais. fazer mais amizades, que dá trabalho. Então eu brinquei bastante na rua, então, de brincadeiras normais, acho que toda criança brinca, pega-pega, esconde-esconde, rouba bandeira, que era muito bom. E a gente brincava numa rua que era uma ladeira, assim, então claramente tinha uma desvantagem aí pra um time, mas a gente não tinha esse raciocínio. E a gente curtia de brincar sei lá, a gente brincava dos desenhos que a gente assistia, assim, a gente fingia que era os personagens e ficava igual alucinados na rua, soltando poderes e... O desenho, ele entendia isso quando a gente era criança, porque pra você disparar um poder, tinha um comando. Então era essencial isso pra fazer. Você não simplesmente soltava. Ele tinha um nome pra você fazer, assim, uma invocação. Igual o Digimon, que ele tinha bafo de pimenta. Bolha de ar. Bolha de ar. Então era muito mais fácil de a criança brincar disso. Eu lembro que quando passava Beyblade, aí virou uma febre, todo mundo queria ter Beyblade. Aí a gente comprava umas do camelô que vinha com uns pedaços de ferro que saía faísca até, uns rolê trash. Você puxava, sei lá, 3 vezes e já acabava toda a serrinha do puxador lá. Sim, a Beyblade durava bem mais do que o negócio de rodar ela. Aí a gente pegava uma tampa de caixa d'água de virada assim e usava de arena lá, onde elas... eu sempre perdia. Beyblade eu não peguei muito a brisa. Eu só via eu acontecer. tinha muito. Só. Uma vez eu comprei na loja do Gugu, lá no Largo 13, um anel de ataque pra minha Beyblade. Aí cheguei em casa e falei, nossa, agora eu vou arregaçar. Aí bati no vizinho lá, o Renato, falei, pega a sua Beyblade aí, vamos agora. Aí soltamos as Beyblade assim, soltei com toda a força, com o meu anel de ataque, falei, vou arregaçar. Joguei, aí a minha Beyblade, as Beyblades se chocaram, a minha explodiu e o anel de ataque que eu tinha acabado de comprar entrou no poço do elevador. Nossa! O que eu chorei, cara, meu Deus do céu. Aí eu pedi pro meu pai, falei assim, vamos lá outra vez, pelo amor de Deus, por favor. Aí, não. O anel de ataque. Acontece. Já Você era. estourou seu anel de ataque. O Renato estourou o meu anel de ataque. Caralho, Renato. Já aprendeu uma lição quando criança, aí já aprendeu a lidar com a frustração. Aí. E com o anel de ataque. Não, e aí depois de um tempo, eu ganhei um outro anel de ataque. E aí eu nunca usei. Porque eu fiquei com medo de dar merda. É engraçado, esses desenhos japoneses, eles sempre marcaram. Sempre teve a sua fase. Eu lembro das fases da minha infância de acordo com o desenho que eu assistia. Era o Cavaleiro do Zodíaco, aí foi pra, sei lá, Yu Yu Hakusho, aí Dragon Ball, sei lá, Pokémon, Digimon, sempre tem um desenho que acompanha, que vira uma febre pra você, Yu-Gi-Oh! Tipo, sempre tem um desenho que vira o mundo, assim, que virava o mundo pra mim. Pra mim,
A minha lista, acho que é Dragon Ball, Pokémon, Digimon, que eu acho que durou mais, assim. Aí, Metabots, que era bom esse também. Aí tinha o... Eu achava divertido, Esse mas daí Tinha uma era época, mais- tinha uma mais época que eu não rápido. tinha uma febre, assim, eu tinha vários desenhos que eu gostava, que essa época do Medabots, tinha Mucha Lucha, não, Músculo Total, Músculo Total, Músculo Total, esse era bom. Aí tinha... aí depois veio Naruto quando eu tinha uns 20 anos, aí eu parei. Aí Até One vir One Piece. Piece quando eu tinha 25. Nunca para. O X-Men Evolution era bom. O X-Men É. Evolution era foda. Eu achava um saco do X-Men Evolution, acho que eu peguei bode porque acabava, não compraram o resto dos episódios, aí acabava Né? Teve quando algumas o vezes que Apocalipse chegava. sai da nave, assim, aí acaba. Sim, tipo. Você sentia que, assim, o próximo episódio é o último, vou saber como é que vai acabar tudo. Aí começava tudo do zero de novo. Eu, que merda é essa? Sim, Eu, fiquei como bode. criança, sabia que tinha sido feito de trouxa. Sim. É. Assim, mas eu não lembro de não ficar tão frustrado, assim, porque já era o SBT já tinha essa cultura, então tudo que você assistia no SBT era assim, a Patroa e as Crianças, eu acho que a única coisa que acabou no SBT foi o Maluco no Pedaço, de resto tudo era só um looping, assim. Sim. Mas os caras não O passavam o próprio último Chaves, episódio. né? É isso, ele comprou um pacote ali, 100 episódios, é isso, tá passando há 30 anos. Parou Tá agora, até né, hoje. parece. Agora Mas tá passando no Multishow. Uma coisa que eu me lembrei é que o pessoal mais velho lá no prédio, pra liberar a quadra, pra fazer a gente sair da quadra, os mais novos, eles falavam assim: você viu que hoje vai aparecer o resto da mãe e do pai da vaca e o frango? Aí a gente ficava tipo, o quê? E aí subia resto. pra ver e não aparecia nunca. E eles sempre falavam que ia lançar e nunca aparecia. Os caras viram onde, né, isso, não tinha nenhum meio pra onde isso era divulgado, né? Não, eles falavam, você não vai subir Não, não, só que pra hoje vai provar, né? passar vai aparecer lá o resto do pai da mãe do vaca e o frango. O quê? Aí a gente subia. E aí, Caralho, criança burra é demais, meu Deus. sim. Nossa, os animes que passavam na manchete, eu associo demais com a minha infância. Eu lembro demais de todos, assim, era um momento muito bom de ver. Passava Inuyasha, uns Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, tinha mais um monte. Dessa época tinha anime a dar com Churato. Dessa época eu não lembro muito, assim, eu só lembro que via alguma coisa de Churato, aquele que fica na minha cabeça é aquele de umas alienígenas que tem um cabelo cinza, que parece uma orelha de gato lá. Essa é a única que fica na minha cabeça, mas eu nunca consigo lembrar o nome. E uns Perdidos Power no Ranger genérico lá, que eu não tenho ideia quais eram. Star Trek. Nossa, eu curtia todos, tinha brinquedos de todos, era fixação. Power Rangers. Power Top. Ranger também faz parte da infância, né, também. Qual Power Ranger vocês mais gostavam? A Não, saga. qual personagem ou qual fase? Qual fase? Pra mim é Power Rangers no espaço. Eu gostava dessa do espaço também, mas eu acho que eu preferia mais Ele surfava. a dos carros lá. O Turbo. Eu gostava mais da primeira mesmo. Depois é porque depois já teve muita coisa já. É que teve eu- daquele que eles eram ninja, Sim. que era uma roupa não. feia demais. Esse aí eu já não acompanhava mais. mas Mas é o- que eu lembro que o da primeira eu só fui acompanhar quando, sei lá, reprisou, assim, quando passou pela primeira vez eu caguei, não assisti. Aí, tipo, eu acho que eu comecei a ver com o Turbo mesmo. Aí depois teve o do espaço, em algum momento eles reprisaram o da primeira, que era o dos dinossauros, né? Aí que eu fui ver, então eu já tava mais apegado com os que vieram depois, Eu fui cronologicamente. parar naquele, acho que era Força Animal, que aí eu já falei, tá muita bagunça. Nossa, do dinossauro eu vi nascer quando surgiu, foi a febre de brinquedo de Power Ranger, era muito bom. Esse do espaço era foda. Eu tô percebendo um padrão aqui enquanto eu falo, porque tinha uma parte no Power Rangers no espaço, no final, que a galera, a Astronema lá, ela, não sei se ela já tinha virado, que a gente tinha descoberto que ela é irmã do cara, mas enfim, ela tem uma Power Ranger que morre nessa saga, isso é muito foda. E aí ela vira depois a Power Ranger rosa, aí tem uma hora que eles estão destruindo a Terra, aí os vilões chegam lá e falam, cadê os Power Rangers? Aí um cara fala assim,
eu sou o Power Ranger vermelho. Aí os populares começam a falar que eles são os Power Rangers pra proteger os Power Rangers. Aí tinha esse momento épico, assim, aí eles apareciam pra salvar o dia. Eu acho que eu gosto disso, né? No Digimon eu gostei também que eles Eu gosto. apareceram, e aí todo mundo fica, caralho, olha os caras lá. Acho que eu gosto disso, né? Tô percebendo aqui agora. O Power Ranger era muito. Tinha todo episódio acontecia a mesma coisa. Era impressionante como eles conseguiam enganar as crianças desse jeito. E tem aquele do Netflix que mostra, né? Que eles, na verdade, só o que eram as pessoas que eles gravavam, as lutas, era tudo chupinhada. Que era gravado nos Estados Unidos. O resto era gravado tudo no Japão mesmo. É. Genial. Nossa, esse documentário é da hora, isso aí, dos brinquedos. É uma série, né? Na verdade, dos cada episódio é um brinquedo, Sim. não? Sim, algo tipo Sim. isso. Mas acho que a gente só viu dos Power Rangers mesmo. Eu vi tem o do Lego também, que é da hora. Do Lego, que era um brinquedo fascinante, que agora vale mais do que ouro. Caríssimo. Já tive Lego, mas eu acho que eu tive mais Playmobil do que Lego. Eu achava que era a mesma coisa, assim, na verdade. Eu só vim descobrir que eram marcas diferentes depois que eu já não tinha mais idade pra brincar. Eu tinha mais Lego do que... É. Um primo meu tinha Playmobil. Era um Playmobil de circo, assim, que era da hora. Tinha elefante e a porra toda. Eu tinha um vizinho que ele chamava Henrique. Eles eram tipo a família do Stuart Little, assim. E ele tinha uns Lego muito foda. E eu adorava ir na casa dele, era meu vizinho de frente. Eu gostava muito de ir na casa dele pra brincar com os Lego dele, mas ele não curtia, assim. Aí eu ia lá e eu tinha que ficar tentando convencer ele pra gente brincar de Lego, que era só o que eu queria, porque eu nem gostava muito dele. E aí, tipo, a gente tava. Ele tinha um Lego de pirâmide, assim, muito da hora. E aí, toda vez que eu conseguia que a gente fosse brincar. Pirâmide, com o você Lego, fala tipo Rinodê? O problema do Lego é que ele não... eu não conseguia misturar ele com os outros brinquedos. Assim. Você ia brincar de Lego, você ia brincar de Lego. Não dava pra... Um personagem de Lego nunca podia estar no mesmo universo dos outros brinquedos. Não encaixa, né? Não encaixa. Mas aí esse moleque, aí o Henrique, a gente tava brincando assim. Aí o pai dele chegava assim e falava assim: Filho, aí eles, um little aqui, um little lá, um little rei, um little viva. Aí ele falou assim: Meu Deus. Filhão, trouxe novos selos. Aí eles, papai, vamos colar juntos. E aí eles ficavam colando selos e eu ficava tipo, Caralho, mano, velho. vamos brincar de Que Lego. realidade era essa? Mas eu nunca entendia muito ele, porque ele tinha uns brinquedos muito massa e ele queria colar selo. Ele deve ser um Não tem psicopata explicação. hoje. Com certeza. Teve um tempo que eu tinha uma coleção que eu herdei da minha mãe, que era a coleção de cartão telefônico. Aí ela colecionava, eu passei a colecionar, tinha alguns conhecidos meus do bairro que fazia isso também. Só que aí a gente começou a fazer campeonatos de, sei lá, futebol e coisas do tipo, e a gente apostava os cartões telefônicos e eu perdia, porque eu jogava muito mal. Assim você acabou com a coleção da sua mãe. Só ia participar do campeonato de futebol porque eu queria estar no meio da galera, né? Porque eu não jogo bem futebol e nem gosto desse esporte de merda. Aí acabei perdendo todos os cartões telefônicos. Caralho, você devia ter falado isso pra sua mãe, porque daí ela não deixava a coleção dela na sua mão, né? Sim. Não, aí ela deu pra mim a coleção, né? Que era um aí que ela legado, errou. né? Era um pra legado. você. Tinha bastante, além do como é que é? Do cartão telefônico, tinha vários quadrinhos da Turma da Mônica, quando ela tinha o rosto pontudo, né? Que era dela. Quando ela era deformada. Que a turma que a Mônica era mais tosqueira quando era mais velha. Na verdade, eu acho que eu prefiro o design mais antigo, meu. Mas realmente, pra uma criança de hoje em dia, aquele design deve ser meio possível. A criança de hoje em dia quer ver a Mônica beijando o Cebolinha na boca, o Cebolinha fazendo fono. O Turma da Mônica Shippuden lá, que tem agora. A HBO agora relançou, né, o reboot do Looney Tunes e eles são baseados no design que eles eram mais feião, assim. É muito bom porque eles fizeram a Lola Bunny toda desengonçada, assim, eles dessexualizaram ela, ela parece uma coelha sequelada, assim. Então, eu ia falar da escola, como que era pra vocês? Vocês curtiam a escola? Vocês eram bons alunos?
Vocês eram de time? Jogavam? Eu gostava da escola até. Assim, mas era a escola pública lá na cidade pequena, então o bullying lá era com força, assim, né? A galera enchia meu saco com até umas horas, assim. Só que aí, como eu era alguém que nas aulas eu mandava bem e tudo, assim, então a galera enchia meu saco, mas não ao ponto de eu sair chorando pra casa porque eles queriam cola na prova e coisas do tipo, né? Mas isso foi antes ou depois de você ficar bom? Acho que eu lembro de ser sempre mesmo. Essa história de eu ter mudado de personalidade é o que me contam, né? Mas eu não lembro direito. Conta aí então pra galera. Assim, quando eu tava... Eu não lembro direito qual série, mas provavelmente era antes da quinta, assim. Eu escutei de um amigo meu. Eu lembro do acontecido que foi que por alguma tinha um pé de árvore lá na escola lá. Pé de árvore, caralho. Que eu não lembro que árvore era. Mas talvez fosse manga, não sei. Aí eu tinha subido no pé e por algum motivo, eu não lembro de ser uma pessoa que sai subindo em árvores assim, mas nesse dia eu queria brincar lá. Porque você era antes. A gente vai chegar lá. Aí eu lembro que eu subi nessa árvore, não sei se eu tava assistindo muito Tarzan naquela época. Aí eu sei que eu caí dessa árvore, desmaiei e acordei só no postinho de saúde que ficava perto da minha escola, né? Só que aí eu acordei meio perdido, aí chamaram minha mãe lá no postinho, ela foi lá me levar pra casa, então. Aí... Só que isso é o que eu sei, mas me falam que antes de eu cair dessa árvore, eu era uma pessoa meio bad boy, caçava conversa com todo mundo, ficava fazendo bullying lá, a pessoa ia comprar coxinha de frango no recreio, eu chegava lá e pegava, me dá essa coxinha aqui, saía comendo, assim. Caralho. Aí a criança metia o louco, assim, aí alguém ia tirar satisfação e ia pra cima, o que tá fazendo, otário? Vou espancar sua mãe. Aí parece que depois que eu caí dessa árvore, eu acordei uma nova pessoa, uma pessoa do bem, assim. E aí nunca mais, sempre fiquei na minha, não tinha mais essa atitude de ficar desafiando as pessoas de graça, assim. Caralho. Nesse dia também tinha um amigo meu lá da época, lá, né, que eu acho que era o meu melhor amigo da época lá, que a gente ficava brincando junto e tal. Aí eu caí. Aí me falam também, né? Eu não vi porque eu tava desmaiado. Mas falam que esse rapaz ficou chorando assim: Ah, Rafael morreu! Caralho! Caralho, essa história é muito boa. Eu gostei mais quando você contou a versão reduzida, que você falou assim, a história é que eu caí do pé de manga e mudei de personalidade. Eu era praticamente o Dark, eu era o Dark Esteban antes, aí eu caí e virei o Esteban normal, assim. Do referências a Kubanacan. Uma vez eu desmaiei também na rua, mas eu não mudei de personalidade, eu continuei sendo de boas. Era a mesma situação, a gente tava na rua de cima, que era tipo, literalmente a rua de cima, mas eu não podia ir lá, então parecia que eu tava em outro universo quando eu ia pra lá. E aí os moleques subiram na árvore, era um pé de ameixa, e aí eles estavam jogando e eu era só a pessoa que ficava embaixo pra recolher. E aí eu tava lá de boas, olhando pra cima, né, esperando cair. E aí passou uns moleques mais velhos que eles estavam correndo atrás de pipa. Aí eles trombaram em mim, eu bati com a cabeça na guia e acordei na casa do vizinho. Já. E não tenho ideia do que aconteceu nesse espaço-tempo. Acho que é a única vez que eu me lembro de ter desmaiado, assim, na rua e ter acordado e ter um gap, assim, fora depois quando eu fiquei bêbado. Mas aí é outra história. Naquele mesmo dia. Mas eu nunca desmaiei espontaneamente, assim, mas tinha uma época na escola. Caralho, só forçadamente. Acho que exatamente. eu também não fui espontaneamente. Espontaneamente. É aí que eu vou chegar. Você começa a segurar é aí que eu vou chegar. Na minha escola, teve uma época que tava na moda, entre a minha turminha, assim, da gente desmaiar, a gente fazer o outro desmaiar. Então você ia numa parede. Você ia numa parede, assim, respirava fundo, bem fundo, o máximo que você conseguia, levantando e subindo, assim, abaixando, levantando. Aí você prendia todo o ar que você conseguia, via umas 3 pessoas e apertava o seu peito. Aí você desmaiava. Porra. E aí, tipo, a gente ficava fazendo isso. Mano? Que brincadeira é essa, cara? Pois é. O challenge da escola. Pois é. E aí era um lance, assim.
E aí quem tinha medo de fazer Caralho. era Zé Mané. Então todo mundo tinha que ir lá, não, vai, faz aí. Aí desmaiava, até que a gente levou um come da coordenadora que, tipo, ela falou que podia dar problema no cérebro depois e tal. Mas já era tarde demais. Ah, mas a gente Nossa. já tinha desmaiado muito essa altura já. Então, por isso que você é assim, então. Sim. Eu lembro que antes, assim, antes do colégio, assim, eu era muito bom aluno, assim, eu era inteligente e me esforçava pra tirar boas notas. Depois eu não consegui mais, porque a matemática foi ficando humanamente impossível pra mim e eu fui começando a ficar de recuperação e tal, mas é um problema da matemática e não meu. Eu pedi pra minha mãe lembrar umas histórias minhas, aí ela lembrou uma história muito boa de que uma vez na escola estavam dando palestra sobre alcoolismo. Não sei se acontecia essas coisas na escola de vocês. A gente precisava, né? Porque a gente chapava o cu. Aí eles perguntaram: Ah, vocês conhecem alguém Na do que Rafael bebe. acontecia do lado de fora, né? Na Ipioca. Que ele bebe falou. todo dia e tal, que não sei o que. Aí eu falei: Ah, minha mãe. Cara. Aí Meu a Deus. professora chamou minha mãe na escola depois, porque achou que ela era uma alcoólatra. Provavelmente eu só vi ela tomando uma brejinha, um vinho de vez em quando, já falei, tá lá. Eu já sei. Caralho, minha mãe é uma alcoólatra. Teacher. Isso lembrou um caso lá que meu pai fumava, né? Eu acho que recentemente ele parou até, mas aí ele sempre me dava dinheiro pra eu ir comprar cigarro nos botecos lá, né? Aí meu pai era até uma pessoa popular lá no bairro que a gente morava. Aí então todo mundo sabia que eu tava comprando pra ele, né? Aí teve uma vez que lá eu e os outros moleques a gente queria comprar cigarro pra ver qual que era dessa parada aí, né? Aí a gente fez ratiou lá, eu peguei o dinheiro e fui lá comprar, né? Só que aí eu não ia comprar o do que meu pai comprava porque era mais caro. Aí eu falei, me dá esse outro mais barato aí. Aí a pessoa... Nada falou assim, mudou, né? Aí a pessoa lá do caixa falou, ué, mas seu pai agora tá fumando desse? Aí eu fiquei... A mina muito enxerida. Cara, foda-se. Seu pai tá fumando desse, aí eu fiquei, eita porra. Não, porque cuida agora, da sua dependendo do que eu vida. falar, ela ia me explanar, né? Sendo sim. que eu tava comprando não era pra ele, assim. Aí você ia falar, curioso, né? Mas ele falou pra eu comprar Eu desse. acho que ele quer inovar, hein? Ele bateu a cabeça e agora fuma Ele outro caiu do cigarro. pé de manga. Ele caiu do pé de manga. Ele tá querendo economizar dinheiro comprando do mais rampeiro aqui. Ele quer saber como é que é fumar um derby. E aí, você não comprou? Não, acho que comprei, mas eu lembro que eu dei uma resposta muito esfarrapada pra mulher. Certeza que a mulher já sabia o que era. É. Cara, eu lembro que tinha aqueles álbuns de figurinha de bairro, não sei se tinha isso, Do não era bairro, aqueles da com os Panini. vizinhos, as Não, fotos era dos tipo, vizinhos. as bancas, elas tinham um álbum que era tipo local, assim, não era uns álbuns da Panini, assim. E eles tinham uns brindes, assim. E aí uma vez eu ganhei uma máquina fotográfica, mas aí eu nunca soube se o meu pai era amigo da mina da banca. Eu nunca soube se meu pai roubou aí nessa história aí pra eu ganhar essa figurinha. Mas era um álbum daqueles. Ele era vagabundo, assim, com as folhas de jornal, tá ligado? As acho figurinhas que eu eram sei rampeiras. qual é. Liga pra ele aí, bora descobrir se É. ele... Nunca havia descobrir se realmente foi sorte ou houve trapaça. Ou foi Deus. Ah, certamente foi trapaça. Eu nunca conheci ninguém que tenha ganhado algum desses prêmios, tipo, dos maiores, tipo, que você Eu ganhava, nunca tipo, até conheci- videogame, bicicleta. Eu nunca É, conheci tinha ninguém sempre- que ganhou nada sem trapacear. O Rafael teve uma fase que ele ganhou várias promoções aí de rede Eu? social aí, uns shows. Mas agora. Né? Eu já ganhei alguns ingressos de... Não, mas é porque sempre tem você tem que descobrir as promoções, né? Que tem algumas promoções que tá meio flopada. Aí então tem tipo 5 pessoas participando. Aí eu via nessas que eu tinha chance de ganhar. Aí às vezes eu ganhava. Mas agora qualquer coisa que há o risco de você ganhar alguma coisa de graça, tem 20 mil pessoas querendo ganhar também, marcando os amigos. Capaz de você sair perdendo ainda hoje. Vocês têm alguma história aqui que vocês se fuderam muito, se machucaram muito quando criança? Porque criança tem sempre dessa de quebrar um braço, se arrebentar, vir fudido pra casa. A vez que eu quebrei dedo, assim, foi que eu fui jogar bola handball com os amigos do meu irmão. Aí eles falaram assim, fica no gol. Aí todo mundo se posicionou pra jogar, aí de repente eles pegaram várias bolas e falaram assim,
Eu não lembro o que que eles falaram, mas enfim, eles gritaram e começaram a jogar todos ao mesmo tempo em mim. Nossa, É, filhos da puta. caralho, A quebraram bola seu dedo. pegou assim, pá! Ah, Aí quebrou esse aqui. Caramba. Eu lembro que eu já caí bastante de bicicleta, tipo. Já tenho. Eu acho que eu contei outra vez, alguma vez que o guidão quebrou, eu caí no chão e quebrei E você parte do parou? dente. É, quando eu tava tentando dar grau. E teve outras vezes que eu burro demais na ladeira. Quando eu fui frear de uma vez, eu freava logo o pneu da frente, então eu meio que saí dando um capoteio, assim. Vacilou. caralho. Mas dessa vez eu, sei lá, ralei o braço, mas a queda não foi tão perigosa quanto poderia ter sido. Eu vivia machucado, mas acho que não tem nenhum. Minha mãe, a galera conta lá em casa que eu caí quando eu era bebê ainda. Eu tava no andador e aí eu deixaram o portão que eu morava numa casa e tinha. Era no sobrado, então tinha em cima e embaixo e tinha a escada ligando. E aí eu tinha um portão, né? Obviamente, lá de fora pra eu não sair, mas esse dia ficou aberto e eu fui andando com o andador e saí quicando na escada até chegar lá embaixo com uma carne moída. E todo mundo achou Ah, que eu ia vir a óbito, mas sobrevivi aí. quando eu era bebê, eu lembro que eu já vi uma foto minha naqueles álbuns de fotos de quando eu era neném. E Nenê, quando eu era nenê. que eu tava no berço, né? O berço era tipo de madeira, assim, e de alguma forma eu caí na fresta que tinha do berço puxando. Tipo na vala, eu tô mó escrotizado lá, assim, no berço. Aí a galera falou, o moleque tá morrendo, vamos tirar ele? Não, primeiro vamos tirar uma foto dele nessa situação. Aí eu sempre, quando eu vejo essa foto, eu fico pensando, caramba, vocês pensaram em tirar a foto antes de me salvar? Ah, sempre, cara. Tem esse é o clássico de álbum, é você ter uma foto pelado, bebê, que não sei por que a galera tem essa brisa. Só uma foto cagando, às vezes tem. Você com algum conjuntinho de time de futebol, por alguma razão também. Conjuntinho de time de futebol. E aquelas fotos bizarras que tinha na escola quando você tinha que se fantasiar de alguma coisa e um fotógrafo vinha e tirava uma foto. E todo mundo tem uma foto constrangedora dessa. O meu acidente mais brutal foi que eu caí de moto. Caí de moto, que eu caí de Caralho. patinete. Só as crianças. Eu caí de Caramba. patinete. Mas eu quebrei os dois dentes da frente em acidentes Nossa. diferentes. A primeira foi que tinha uma lenda tinha a coisa do prédio, assim, que tinha a velha do caixão. Tinha uma rampa no prédio atrás que tinha umas coisas que eu não sei até hoje o que que é, essa coisa de gás, mas pareciam caixões, assim. E aí tinha um caixão menor, tinha um menorzinho. Aí falavam que tinha a velha do caixão, que ali era um cemitério. Aí a velha foi assassinada, ela foi enterrada ali e ela tinha um gato, que o gato era um gato preto que tinha uma faca enfiada no olho. Tá, E aí um porra, dia a gente tava assim no prédio, na escada, de noite, assim, contando história e tal. Aí foi tipo duvido ir na rampa. Fala, não, vamos lá, todo mundo na rampa meia-noite e tal. Aí fomos todo mundo pra rampa, na hora que a gente chegou na rampa, meu irmão, tinha um gato preto andando naquela porra. Eu fiquei desesperado, saí correndo, tropecei, bati o dente no paralelepípedo, levantei, Nossa. saí correndo, voltei pra casa com o dente tudo arrebentado, o lábio tudo fudido, e apareceu a porra do gato lá. Mais uma vez, meu irmão, os amigos dele aí. Cara, mas pros pais devia ser muito ruim essa situação, cara. Deixavam você brincar e aí você voltava todo encardido, quase sempre machucado, com o joelho ralado, com o cotovelo ralado, ou quando você não voltava chorando mesmo, ou tudo machucado. Triste demais. Eu lembro que eu tenho uma. É que aqui eu tô de barba aqui, mas no queixo eu tenho tipo um corte, porque uma vez eu cortei. Que lá na casa que a gente morava, por um tempo tava só algumas paredes erguidas lá, porque eles estavam fazendo outros cômodos lá. Aí então ficou um tempo a obra inacabada lá que eu ia. Aí eu lembro que eu tava brincando lá de algum, sei lá, pega-pega, alguma coisa idiota assim.
Aí eu não tava olhando direito pra onde tava correndo, aí na hora que eu fui virar pra frente, eu dei bem de quina na parede. Aí cortei aqui no meio, aí tive que... Aí logo em seguida meu pai chegou, aí ele me levou no hospital lá e a gente deu uns pontos aqui. Então eu tenho tipo aquela covinha do queixo, só que Só que foi fabricado. foi Só fabricada, que que não tinha feito antes. artificialmente. É, Harmonização facial. Desarmonização facial. Eu tive uma coisa, falando em desarmonização facial, quando eu tinha uns 11 anos, eu tive celulite no olho. Tá, porra. É uma inflamação na retina, se eu não me engano. Que foi tipo, eu cheguei, eu tava há algum tempo com dor no olho, eu fingia que tava doente toda hora pra faltar na escola, então meu pai não botou fé, minha mãe não botou fé, e aí eu, tipo, meu olho tá doendo e tal, aí meu pai, dorme que passa, dorme que passa. Aí um dia eu acordei, fui dormir, no meio da noite acordei uma dor absurda, gritando, meu irmão, cala a boca! A gente dormia no mesmo quarto. Seu irmão. Aí ele, cala a boca, porra! Aí eu dormi em cima no beliche. Aí no que ele levantou pra me bater, pra eu calar a boca, aí ele olhou assim pra mim e falou, nossa, mano, você tá bem? Aí eu falei, puta, então eu devo estar muito fudido. Se ele não me bateu, é porque eu tô muito fudido. Se o louco Berbou que não me respeita de forma nenhuma tá preocupado comigo. Cara, eu lembro de ser uma criança muito fodida, sabe? Eu lembro de estar doente toda hora, eu tinha alergia de tudo, eu só caía, só tinha problema no joelho, tava sempre indo no médico. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa memória de sempre estar doente, assim. Não sei... Não, eu nunca. Quando eu tive foi essas coisas assim que eu fiquei internado. Então quando eu tive foi apendicite, quando eu tive foi essa merda dessa celulite no olho que eu fiquei uma semana cego. Porque inchou tanto o meu olho que eu não conseguia abrir o outro. Porque doía meu rosto inteiro. E aí eu fiquei internado lá e tal. O cara falou que quase pegou no cérebro e eu ia ficar com sequelas. E aí eu achei outro dia a foto, vou mandar aí pra gente botar no Instagram do Falando Bosta. Vai ser a capa do... É você isso aí? Parece. Sou eu, com o olho fudido, olha meu olho. Tá parecendo uma garota aí nessa foto. No elevador o pessoal confundia. Não dá pra ver nada, você tem que mandar depois no grupo. Eu vou mandar pra postar no Vai ser a capa do episódio. A gente vai postar fotos de criança de todo mundo aí pra vocês verem a gente quando era criancinha. Mas essa a gente escolheu uma foto melhor. Não, pode ser essa aí, eu vou achar que o resto é um troll. Todo mundo posta foto machucado, assim. Não... uma boa. Tem uma outra foto que prova que eu sou o Cameron do Modern Family. Vocês vão entender vendo a foto. Eu era o Cameron do Modern Family quando eu era criança. A gente pediu para os nossos ouvintes mandarem histórias também que eles lembram de quando eles eram crianças e tal. Então, vamos ouvir aí o que a galera contou também. Bora. Entre todas as outras, a sua melhor aposta. Voltando aqui, vamos ouvir aqui os áudios dos ouvintes. O primeiro áudio aqui vai ser do... É do Antienalson, é um amigo meu com esse nome estranho. Eu pedi pra ele enviar aí eu pedi num grupo com outros amigos, aí o Chico falou, ei, Tinalson, fala aí aquela história da bicicleta e tal, não sei. Aí ele demorou, mas mandou. E ele Qual tá o nome no dele? Pará? Ainda tá. Antienalson. Antienalson. Vai aparecer na tela aqui, ó. Vai aparecer aí. É porque parece que era um nome de algum jogador que tava de algum país aí da Copa do Mundo e o irmão dele gostou Bósnia. muito desse nome. Nome de homenagem. E colocou esse nome bizarríssimo Nome de no homenagem? seu irmão. Essa história aqui envolve você também? Não. Ah, então tá. Então, bora ouvir aí o áudio. E aí, Rafael, tava atendendo uma emergência aqui, mano. Surgiu uma emergência aqui, tô de plantão essa semana. E aí deu pra responder antes, mano. Mas a história é a seguinte, mano. Tava eu e o Chico, a gente tava descendo a ladeira, mano. Ladeira gigante, mano. E a gente tava descendo na bike dele. Eu lembro que eu tava sentado ali, sabe, mano? Quando você senta na frente assim, no varão, a gente fala, né? No varão da bicicleta dele. E aí, mano, nós tava descendo a ladeira, mano. Ladeira gigante, a bike dele tava sem freio, saca? E aí a gente descendo embaladão, mano. E aí o cara tava atravessando. Eu falo que era uma caçamba que tava entrando, só que ele fala que era um barco, era? O cara tava manobrando de ré. E aí eu não lembro, eu era criança, mano. Eu sei que o cara tomou a rua toda, mano. E nós não tinha pra onde sair, mano. Se nós jogássemos pro lado, era meio fio, nós ia tacar a cara no chão. De todo jeito nós ia cair, mano.
E aí nós começamos a gritar, e o cara foi e saiu da frente, mano. Acho que ele ouviu nós, né? E aí, mano, ele saiu uma brechinha de nada, mano. Rafael, sério, mano. Eu vi minha vida, mano, passar por um filme ali, velho, em um segundo. E foi isso, mano, que aconteceu. É uma história muito louca. Aí nós, até depois disso, nós ficou lá, muito doido, da adrenalina, comemorando a nossa vigília lá. Ah, teve um final feliz. Cara, a história é muito boa, muito bem contada, só que o final é muito anticlimático. Tava no embalo. Eu gostei Da risada de ladrão que ele dá. É quando eu falo, você tá no varão do Chico. Cara, o que eu entendi é que tinha um barco na rua. Ou cara. era uma caçamba ou era um barco. Como Eu assim? falo que era uma caçamba, meu amigo falou que era um barco. Seu amigo é mais. Os caras doidos. Ai, caralho. Cara, essa é muito boa, essa aí. Descendo lá na ladeira, assim. No O barão legal do é que, Chico. como criança, eles já brevemente tiveram um lampejo de como seria a morte, né? Porque eles falaram, se a gente se joga no chão, vai bater na cara no Ai. meio-fio. O jeito que ele contou, eu achei muito bom. Porque tinha uma a ladeira era enorme. Não, Tava aí, no Rafael, você embalo. tinha que ver. Passamos numa frestinha. No embalo. Pã. Cara, Muito bom, muito bom. é sensacional. Bora pro próximo áudio. Salve rapaziada do Falando Bosta, aqui é o DJ Gorf de Panda de São Carlos, São Paulo, interior aqui. E bom, tem uma história engraçada aí pra falar da minha infância. É que uma época quando eu era bem pequeno assim, eu morei junto com meu pai e com a minha mãe no Rio de Janeiro assim, mas bem pequeno mesmo, tipo bebezinho assim. Aí uma prima louca da minha mãe foi lá visitar ela, né? E quando ela chegou com uma puta mala gigantesca, assim. E eu tava brincando no chão, assim, sabe? Criança, né? Tá lá no chão, sentado, que nem um pedaço de bosta. Mas a brisa é que nessa que ela chegou, assim, com a mala gigante, ela foi fazer uma manobra lá e meteu a mala na minha cabeça. E por alguns instantes, minha família inteira achou que eu tinha morrido, porque eu fiquei roxo, tá ligado? Aí saíram correndo comigo, meu pai queria matar a mulher, assim, e foi aquela zoeira toda. Mas no final só desceram a escada comigo e eu voltei a respirar, assim, mas essa aqui é a fita, entendeu? Mas valeu, rapaziada, falou. Meu Deus. Como Cara, assim? Tem que prender essa mulher. Era uma prima e depois no final, meu pai queria matar aquela mulher. Mano, que manobra que só foi Era- fazer com uma mala, Ela tava cara. dando rolo, tava dando grau na mala. Uou! Era uma prima, aí de acordo com o que ela foi fazendo merda, já Ela não, já foi perdendo status. já não virou mais família no final da história. Já virou só uma mulher doida. Já não significava mais nada que o pai dele já queria matar a mulher. Caralho. Cara, bebê é uma desgraça. Bebê tá sempre à beira de morrer, né? Qualquer coisa você pode matar um bebê. Isso é foda. O ouvinte seguinte, ele mandou 2 áudios e as 2 histórias eram muito boas. Eu escolhi uma aqui que eu achei... a outra ele contou do jeito mais engraçado, mas essa aqui tem o tema divertido. Eu sou o Leonardo e eu falo da cidade de São Paulo. Eu sou descendente de asiático, de japoneses, e eu tô falando isso porque é importante para a história, tá? No caso, a história era de quando eu tinha uns 9 anos, eu fui pra praia, não lembro qual. Nessa época eu gostava muito de nadar submerso, né? E aí o que aconteceu? Num desses mergulhos, eu tava lá nadando embaixo da água e acabei batendo a cabeça na perna de alguém. E eu era muito tímido, né? Eu fiquei com muito medo de conversar com a pessoa, de pedir desculpa e tal. Quando eu me levantei e saí da água, eu vi só um cara. Eu lembro que ele tava usando um óculos, aqueles espelhados, né? E ele ficou olhando pra minha cara e não falou nada. Ele tava com uma cara de surpreso, assim, de espanto. E ele ficou 1 minuto, tipo, em silêncio, só encarando, fixo, assim, que nem uma estátua, né? Aí eu ficava com cagaço, eu não sabia o que falar pra ele, tipo, e aí, mano, por que esse cara tá
tá quieto assim, o que eu faço? Eu vou embora, peço desculpas. Aí, de repente, ele se virou pros amigos dele que estavam mais afastados e começou a berrar pra ele assim: Mano, vem cá ver! Um japinha aqui veio nadando do Japão até o Brasil, velho! Vem cá ver, caralho! Japonês veio nadando do Japão até o Brasil! Ah, aí eu me assustei tanto nesse momento que eu pulei de volta pra água. E antes de cair na água, de cair de volta pra água, eu só escutei ele gritando, tipo, não, peraí, volta aqui, mano, não vai embora, não vai embora. E eu entrei na água de novo e nadei até pra longe, assim, até não aguentar mais ficar sem respirar. E aí quando eu saí da água, eu olhei pra trás, eu vi ele e os amigos dele de longe. Ele tava olhando, assim, me procurando ao redor dele, assim, procurando na água. E os amigos dele, tudo meio que gesticulando, como se ele estivesse louco, sabe? Tipo, ô, mano, vai se fuder, não sei o quê. E ele falou, não, mano, é sério, tinha um japonês aqui, ele veio nadando do Japão até pra cá, velho, tenho certeza. Assim, eu era criança na época, né? Capaz de ele estar bêbado, drogado, sei lá. Era isso. Caramba. Como assim? Já fui nadando de lá pra cá. Ah, então o cara tava no sério mesmo, tava doidão. Achava que ele só tava arrastando, assim. Eu acho que ele tava arrastando, mas acho que ele tá doidão também. Como assim? Cara, essa situação é muito bizarra pra uma criança passar, velho. Chamando a O galera. cara Ô, sofreu bullying de um bêbado na praia. Veio nadando do Japão pra cá. Essa história foi muito bem contada também. Ai, muito bom. Bota o Vamos tocar outro dele aí também. Meu nome é Leonardo e eu falo da cidade de São Paulo. A minha história é sobre quando eu fui assaltado pela primeira vez na vida e fui assaltado por um ladrão com consciência. Por quê? Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu estava indo para a escola, eu ia pegar o metrô. Antes de chegar na estação, esse cara me abordou, fingindo que queria veio pedir informação de onde ficava uma rua X lá. Eu, na inocência, fui explicar e aí no meio da minha explicação ele, né, falou que tava com uma arma escondida ali e tal, e que era pra eu passar tudo. Aí eu passei meu celular, passei do dinheiro e tal. Aí ele começou a botar mais pilha, falando que não era pra fazer nada, não sei o que. Aí ele falou, ó, anda comigo um pouco. Aí ele comecei a acompanhar ele enquanto ele perguntava se eu não ia, né, se eu não ia chamar a polícia, não ia fazer nada e tal. E eu, pô, tava sozinho, sendo assaltado pela primeira vez, cagando de medo. Eu falei, não vou fazer não fazer nada não, deixa eu ir embora. Aí ele começou a olhar pra mim, assim, ele começou a olhar minha mochila, né? Aí ele começou a encarar e perguntou, você tá indo pra onde? Eu falei, pra escola. Ele, onde fica? Ele, longe, fica bem longe. Ele fica bem longe. Ele, você tem dinheiro pra ir pra lá? Aí eu falei, não, você me roubou, né? Aí ele, eu roubei? Eu falei, lógico, você acabou de pegar meu dinheiro todo. Ele, não, você me deu esse dinheiro. Eu falei, tá. Mas quanto você precisa pra você ir pra escola? Eu falei, R$3, né? 50 pra ir e 50 pra voltar. Ele ficou olhando um tempo assim, ficou pensando, ele, não, tá bom. Aí ele enfiou a mão no bolso e começou a tirar um monte de moeda. Aí falou, abre a mão aí. E eu, tipo, sem entender nada, eu falei, moço, deixa eu só ir embora. Eu falei, não, mano, abre a mão aí. Aí ele começou a contar a moeda e colocar na minha mão. Um pouco, não sei o que. Eu falei, mano, por que tá me dando dinheiro? Aí eu peguei e falei, moço, deixa eu ir embora. Ele, não, mano, caralho, você tem que ir pra escola, porra. Quanto que tem aí? Eu falei, 1,25. Ele, então, dá pra você ir pra escola? Eu falei, não. Dá pra voltar? Eu também não. Então, pera aí, mano. Aí ele começou a voltar a contar moeda de novo e começou a colocar mais moeda, mais moeda. Eu falei, pronto, vê aí se dá. Aí eu contei, tinha 3 contos certinho. Falei, agora dá. Então, beleza, mano. Espera 5 minutinhos aí que eu vou lá falar com meus amigos. Aí você pode pegar o metrô, beleza? Mas vá pra escola. É isso. Depois disso eu entrei no metrô e eu comecei a chorar. Caralho, muito bom. Você tem dinheiro pra ir pra escola? Não, você me roubou? Não, você me deu. Eu não roubei, não. Você que me deu. Você que me deu, depois de eu falar que eu tenho uma arma. O cara deu 2 moedas pro cara. Dá pra você ir? Não. Dá pra você votar? Não. Então peraí. Então peraí, porra. Caralho, o ladrão preocupado demais.
Me lembrou Tinha um menino na minha sala que ele era muito azarado. Aí ele morava perto da escola. E um dia a gente tinha aula à tarde. Aí pra voltar ele voltou chateado que ele tinha sido roubado. Aí, tipo, ele tava voltando assim. Aí ele viu que o cara tava estranho, ficou com medo, começou a acelerar. Aí o cara começou a acelerar também. Aí ele chegou no portão do prédio e ficou esperando e o cara chegando, esperando o cara chegando. Aí o assaltante chegou e falou: Você tem dinheiro? Não. Você tem celular? Então dá essa merda desse relógio. Aí ele deu o relógio, no que deu o relógio, abriu o portão. Aí ele entrou dentro de casa, aí voltou chateado. Aí esse mesmo Caralho. moleque, a gente foi pra viagem de formatura da 8ª série. Aí ele levou 50 reais. Aí no ônibus de ida, assim, um outro moleque tinha um microfone que o cara falava com a gente. Aí no ônibus de ida, assim, um outro moleque quebrou o microfone. Só que aí jogou no colo dele, no que chegou o instrutor lá da viagem, tava o microfone quebrado no colo dele. Aí ele teve que pagar o microfone, foi 45 reais. Puta que pariu, que microfone rampeiro era esse? Aí o cara ficou com 5 reais pra viagem de formatura. Aí nós fizemos uma Naquela vaquinha lá época, pra 10. 50 reais valia mais. Era ouro. Cara, esse cara é azarado demais. Coitado. Abraço, Bora Henrique. pro... Já percebeu que toda pessoa que você cita aqui no podcast se chama Henrique? Você tá inventando tudo. pra ele tá... O seu vizinho era Henrique também. tá protegendo a Não, meu fonte. O vizinho do era videogame. Meu vizinho era Não, Renato. do videogame era Henrique. Você falou Henrique. Ah, o do hoje videogame, mesmo. o do Stuart Little era. O Tá Henrique gravado, é a tá Emily. gravado. Henrique é a Emily, que é a irmã Tá dele. protegendo a fonte, o nome Coringa é o Henrique. Então, vai ser agora o nosso nome fonte. Se você quiser aí Se você não quer Na dúvida- falar quem é você, revelar, você fala que é o Henrique. Tá. Bora pro próximo áudio aqui. Oiê, aqui é a Yane de Aracaju. Eu tenho memórias muito felizes da minha infância, de que eu era uma criança muito ativa, muito alegre, que eu vivia rodeada de amigos e brincadeiras legais, mas eu não estava lembrando de nenhuma história divertida para contar aqui. E daí eu fui perguntar para minha mãe se ela lembrava de alguma para que eu pudesse contar para vocês. E aí ela me falou que eu era uma criança muito quieta, muito certinha, que eu vivia sozinha nos recreios, que eu tinha amigos imaginários e ficava brincando com eles o dia todo em casa, falando sozinha. Então agora, na verdade, eu tô um pouco preocupada de que todas as lembranças que eu tenho, brincando e sorrindo e conversando com meus amigos, sejam um mecanismo de defesa do meu cérebro para disfarçar o fato de que eu era uma criança triste sozinha. E é isso, vocês me deram mais um assunto pra levar pra psicóloga. Beijinhos. Caralho. Descobriu que, na verdade, não tinha amigos, só amigos imaginários. Cara, eu lembro que eu era muito feliz e sorridente e cercado de amigos, né, mãe? Não. Você era triste sozinha e tinha amigos imaginários. e Caralho, vivia ela amarrada no pé da descobriu- cama. Ela descobriu a creepypasta da infância dela, que era tudo uma ilusão. Caramba. Pelo menos ela se divertia com os amigos imaginários, aí a ponto dela ter memórias de que eram amigos reais e que ela se divertia. Então tá tudo bem, cara. Tem um ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Que pode ser antes com amigos imaginários do que com amigos reais. Vocês tiveram Babacas. amigos imaginários? Não que eu lembre. Eu não tive amigo imaginário também, gostaria Não. de ter tido. O próximo áudio. Oi, meu nome é Nicole, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha uma melhor amiga chamada Bruna. E eu não lembro muita coisa dela, só que ela era testemunha de Jeová e usava perfume Macherry. Bruna, se você estiver ouvindo isso, um beijo, minha querida. E eu lembro dessa história triste que eu vou contar também. Nessa época, todo mundo da minha família me chamava de Ni. Só que eu comecei a assistir muitos seriados americanos e eu decidi que eu gostaria de ser chamada de Nick. E eu compartilhei isso com a Bruna. Eu disse, Bruna, a partir de amanhã me chame de Nick, esse é meu apelido. E aí, Bruna, vaquinha invejosa, virou pra minha cara e falou, não, meu apelido vai ser Nick. E eu disse, Bruna, seu apelido tem que ser Bru, no mínimo, porque seu nome é Bruna. E aí, Bruna não falou mais nada, eu achei muito suspeito aquele silêncio. E no dia seguinte, eu descobri que a Bruna tinha ganhado um cachorro Yorkshire dos pais dela. E ela colocou o nome dele de Nick.
E é por isso que ninguém me chama de Nick até hoje. Enfim, feliz Dia das Crianças. Pra você também, viu, Bruna? Viu, Bruna? Sou invejosa. Caralho, que filha A da pergunta que me puta. veio na cabeça depois dessa história é: a Bruna, ela já tinha escolhido o nome Nick pro cachorro e não quis falar pra ela, pra falar, não, esse nome é o nome da minha cachorra. Ou na hora ela falou, nossa, Não, tá foi aí na- o... Foi na Fez maldade. de caso mesmo. pensado, Bruna. Na hora que a Vaquinha Nicole falou, quero invejosa. chamar de... Eu quero que você me chame de Nick. Ela falou, nossa, esse é o nome perfeito pro meu cachorro. Meu Yorkshire. Caralho, não, porque que se filha ela ganhou da o cachorro puta. no dia seguinte, provavelmente foi uma surpresa, né? Senão ela já teria comentado. Não, mas Ah, ela às vezes pode não. ter ganhado sem ser uma surpresa. Já sabia que ela ia comprar. Não, foi uma surpresa e ela De toda colocou forma- caso pensado. De toda forma, a Bruna aqui sacaneou. É, Bruno. Vai se Testemunho de fuder. Jeová. Nicole, eu vou chamar você de Nick, então. Pra Valeu, gente Nick. fazer essa reparação histórica. Valeu aqui, Nick, pelo seu áudio aqui pros ouvintes. Vou dar mais um áudio aqui, que veio esse pelo Instagram. Fala, galera do Falando Bosta. Aqui é o Matheus Fernandes, de Osasco, também para falar bosta. Então, como eu disse, né, aqui em Osasco, era no prédio, estudava pertinho de casa. Aí, consequentemente, as crianças vizinhas também estudavam perto, né? Aí, um belo dia, voltando da escola, voltava de tarde, meu pai foi me buscar. Eu tinha uns 5, 6 anos. Um colega, um amigo meu tinha faltado. E aqui em Osasco, né, tudo morro, o moleque morava no alto. E aí, eu voltando da escola, ele me viu. E aí, na época, na escola, eu tava aprendendo as sílabas. Tipo, babebi bobu, dadedi dodu. E foi o dia da sílaba do C, né? Aí o moleque, não lembro nem o nome do moleque. Sei que ele me perguntou da casa lá do alto. E aí, Matheus, aprendeu? O que a gente viu na escola hoje? Aí eu respondi. Só que o menino, lá no alto, não ouviu. E aí, eu não lembro, mas conta a história que eis que eu, Mateuzinho, respondi assim. Hoje a gente aprendeu o cu. E diz que eu falei só isso. Primeiro eu tinha falado, a gente aprendeu caça esse cocu. Aí o moleque lá do alto não ouviu, aí eu gritei. A gente aprendeu o cu. E gritei só isso. Meu pai quis morrer, pois foi aqui na minha rua, na frente de todos os vizinhos. E essa é a história. Caralho, eu não sei o que foi mais estranho nessa história. Anedota do Ari Toledo. Se foi a resposta ou se foi a pergunta do amigo que veio o outro e falou: E aí, Matheus, o que você aprendeu na escola hoje? Lá do Ele lado já da deu- rua. Oh! Ele faltou de propósito, assim, amanhã vai ser o C, então eu vou faltar, que é pra pegar essa no Essa aí é Matheus. uma história de uma criança fazendo o pai passar vergonha porque não tem noção do que deve ser dito. Um abraço aí pra Osasco, um abraço pra você, Matheus. E foram esses os áudios dos ouvintes. E agora a gente vai ler os comentários aí que vieram por texto. Então, Caramba, hoje tá cheio, hein? hoje Ah, a bom, participação tá estourando. Muito obrigado, ouvintes, aí, por mandarem, contribuírem com Falando Bosta. Falando Bosta só é assim por vocês. Por você Agora- e pra você. Pros textos. Na minha época não tinha dessas coisas. Filho respeitava pai, mãe e professor. A juventude hoje em dia anda muito abusada. Minha única travessura foi furar as camisinhas do meu pai uma vez. Apanhei, mas pelo menos me rendeu um primo. Caralho. Ainda rendeu um primo porque o pai dele comeu a tia. Caralho. Comedor de casadas do pai dele. De casadas que não a dele. Vai lá, Gabriel. Caralho, cara. Opa, temos aqui uma mensagem enviada pelo nosso querido Nel Labac, 25 anos. abraço, Pinheiros. Nel. Um abraço, Nel. Ele diz aqui: Fala, galera. Vivi uma infância muito guerreira. Com 8 anos de idade, eu tive o meu primeiro empreendimento. Vendia brigadeiros caseiros na escola para pagar minhas aulas particulares de tênis. Abraço a todos e ao pessoal do Super Papo. Ligue agora para 014 41 8401 0601 e curta uma galera descolada em salas com até 5 participantes. Obrigado, Léo.
Valeu, Nalavac, um gênio do marketing. Muito Não bom. cansa de... Tinha na escola de vocês, sempre tem umas meninas que eram umas minas muito nerd e proativa, assim, queria ficar fazendo coisa, assim, pra escola, aí elas inventavam de juntar dinheiro pra fazer qualquer coisa, assim, aí inventavam de vender alguma coisa. Correr elegante na festa junina. Não tinha, cara, sempre, na minha escola sempre tinha. Sempre Só tinha preguiçoso, né? Tinha, né? A Minha galera que escola era tinha. empolgada, assim, entusiasta de fazer coisa na escola, eu só queria que o sinal batesse pra eu voar pra casa. Tinha inclusive tem uma história que o Henrique... Meu Deus. Ok. Caralho. Pode perguntar O Henrique é seu pro- primo ou seu Henrique é seu vizinho? Não, Ou pode um perguntar. terceiro. Pode perguntar outro pro Elvis que todos realmente se chamavam Henrique, com exceção do vizinho que ele não conhecia. Talvez ele conhecesse, porque morava no mesmo prédio, mas ele foi na sala de aula uma vez falar da noite italiana, que até a noite italiana. Aí ele foi divulgar, aí ele falou assim, gente, aí é muito bom, porque você paga R$ 7,50 e você ganha de graça um hot dog e uma coca. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu levantei a mão, pois não, eu falei assim, como assim, se a gente paga R$ 7,50 e ganha de graça? O que você fez com os meus R$ 7,50? Ele falou, eu não vim aqui pra aturar gracinha, não. Então, se você quiser o convite, você vai na minha sala. E é isso aí mesmo. É isso Foi aí mesmo, embora, e é foda-se. isso aí mesmo. Meteu a Jojo todinho. Caralho. Vamos ler aqui o próximo aqui do Marcinho Araújo de Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo, Rio de Janeiro. Na minha infância, a única aula em que eu era bom era educação física. KKKKK. Azarava muito em 96, 97 com a galera do Dom Pedro II nas matinês da Barra. Salve pra geral da 12 de outubro. Cara, a criança aqui já febrona já, essa aqui. Caramba, mais uma vez a participação da Magali aqui. Ela tá figurinha carimbada. Ouvintes fiéis. Magali de São Paulo, 21 anos. Gostava muito de jogar online. Fliperama.com. CDs do Ronald McDonald. Jogos em flash do RBD e etc. Mas meu favorito era o Rabo Hotel. Teve uma vez que eu e minha prima criamos uma sala com jogos de perguntas, tipo Show do Milhão, em que cada participante pagava 5 moedas para entrar e no final ganhava o pote. Mas a hora de entregar, parabenizávamos o ganhador e bloqueávamos ele na sala. O dinheiro ficava todo com a gente. Me perdoa, só tinha 11 anos. Tiago Floriani, Butantã, São Paulo. Opa. Ele diz o seguinte: as minhas férias favoritas eram em Maricá, Juqueí, Baleia ou Camboriú, em Floripa. Lá para 2009, eu tava de viagem num resort quando tentei dar um salto na piscina, de uma piscina para outra. Puta cagada. Bati o joelho e fiquei o resto da viagem com a perna enfaixada. Ainda bem que meu brother Israel Tezel deixou de ir pra night para me ajudar na enfermaria. Muito bom, muito bem. O brother dele era uma criança que deixou de ir pra night? Como assim? Que é essa história? Mas Matinê, criança né? que... Caramba. Matinê. Matinê de noite. É. Matinê da night. A night era só a forma de falar, mas era festa de dia. As crianças chamavam de night, mas era de dia. E o próximo o comentário aqui é do Israel Tezel, aqui, o próprio garoto aqui, que ele tá... O Thiago Floriani. O brother que deixou de ir pra night pra salvar o Thiago Floriani. Um comentário da Alemanha aqui. Gostava muito de novela quando era pequeno. Certo dia, ao ouvir a música El Arbi, do cantor Khaled, na propaganda do CD da trilha sonora do Clone, saí correndo em direção à sala e bati com a testa na quina da parede. Até hoje tenho a cicatriz. Muito bom. Memórias. Caramba. Eu sei como dói bater a cara numa quina da parede. Cicatrizes aí, ó. Sempre que você ouvir essa música do Clone, você vai lembrar aí desse dia. Caralho, muito bom, muito feliz aí com esses ouvintes tão fiéis aí, que estão sempre participando. Obrigado. Cara, muito bom, né? Eu também curti as histórias de infância muito boas, né? Não teve uma história que a galera mandou que eram ruins, assim. A galera curtiu, parece que a galera curtiu mandar histórias de criança, assim. Eu agradeço muito todo mundo que mandou. Eu curti muito receber, agradeço aí todo mundo que mandou. Um beijo pra todos vocês, espero que vocês adorem o episódio e... até a próxima, né?
Foi isso aí. Quem ficou com vontade de mandar a sua história, espere o ano que vem, então. E feliz Dia das Crianças aí. Se você não é mais criança, não sei, curta do mesmo jeito aí, abrace uma criança, mas só se você tiver consentimento dos pais. Então, um abraço pra todo mundo e a gente se vê aí no próximo episódio da Rádio Falando Bosta. Um beijo. Valeu! A rádio que fala mais bosta.